vocês, né? É sempre um momento especial estar aqui com vocês, né? E é uma igreja que eu acompanhei desde muito tempo, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, muitos amigos aí de ministério de tanto tempo, né? Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela perseverança, pela firmeza, né? E quero pedir para os irmãos que abram a Bíblia em Números capítulo 27. Números capítulo 27. Meu nome é Fátima Carapina, sou missionária em Arroios e Esteiros, no Paraguai. Talvez alguém aqui não me conheça, né? Então me apresentar, né? 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refer, e filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das filhas de Zelofeade: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança do seu pai, de seu pai, farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança às suas filhas. Graças a Deus pela palavra de Deus. Pode tomar assento. Meus irmãos, esse homem, ele tinha 5 meninas de filha. E naquele tempo, era muito importante para o homem ter um filho homem. Eu imagino ele recebendo o neném, envolto panos, e quando ele abria, era uma menina, né? Naquele tempo também tinha o costume de colocar o nome de acordo com o sentimento que a pessoa estava tendo na hora do nascimento do neném, né? Tem um menino na Bíblia que chama Icabode, quer dizer, acabou a glória de Deus. Imagina, né? Como você chama no diminutivo isso com carinho, né? Rebodinho, né? Oh, queridinho, acabou a glória de Deusinho. Não sei, né? Mas é muito ruim a pessoa ter colocado esse nome no filho. Quantas mulheres e homens colocaram o nome assim: eu tive o parto com muita dor. Tive o parto com muita dor, né? Você é um grande sofrimento. O nome de um menino, Jabes, queria dizer que ele era um sofrimento naquele momento para aquela família, né? Então eles tinham o costume de colocar o nome dos filhos de acordo com o sentimento que tinha na hora do nascimento. O próprio Zelofeade, eu coloquei aqui para não esquecer, vou ler. O nome dele significa sombra de pavor. Imagina o teu bebê nascer,
tão lindinho, perfeito, pezinho, mão, tudo direitinho, e você colocar o nome Sombra de Pavor. Imagina que terrível, né? Mas esse homem cresceu com esse nome. O nome dele não foi mudado, não foi como Abrão, que foi mudado para Abraão, ou Sarai, que foi mudado para Sara, né? Não foi mudado. Jacó, que teve um nome terrível, mas que foi mudado para Israel, porque ele lutou com o Senhor e venceu, né? Então, esse homem foi a vida inteira chamada Sombra de Pavor. Imagina. Mas quando nasceu as suas filhas, ele teve essas 5 meninas, né? E aí eu quero dar o significado do nome delas para vocês. Maala significa confiança. Ele mudou, ele não passou aquilo que ele sentia, ou que ele viveu a vida inteira, aquele peso da responsabilidade de uma sociedade, de ter um menino. Não, ele colocou nomes firmes, fortes na vida da filha deles, né? Então, ele colocou Maala, confiança, Noa, perseverança, Ogla, aquela que tem coragem, Milca, aquela que tem autoridade, Tirsa, aquela que tem alegria, né? Ele colocou esses nomes nas filhas, e esse homem criou as filhas dele. E eu estudando, buscando um pouco se tinha alguma coisa sobre essas meninas, pelo menos até onde eu consegui chegar, falava que essas meninas tinham mais ou menos a idade entre 13 e 19 anos. Então, elas eram adolescentes. Uma coisa que a gente sabe, que não cita a mãe, e que elas também não eram casadas, senão elas não ficavam na situação que elas ficaram. E um dia, o Zelofiote morreu. Ele morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia ruim chega para qualquer pessoa. Chega para o bom e para o mal. O sol, ele chega para o que planta e tem o coração bom, mas também chega para o que planta e tem o coração mau. As bênçãos de Deus, elas são mais direcionadas para os filhos, mas tem muitas coisas que acontecem como forma de bênção na humanidade em geral, em todos os lugares. E tem muitas situações de luto, de enfermidade, de perda, de separação, de traição, que pode chegar em qualquer vida. Chegou na vida de Jesus. Uma traição, uma negação. E na palavra de Deus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Jesus venceu para nós. Mas nós temos que ter a certeza de que qualquer situação a gente também vai vencer. Vai vencer, irmãos. Vai vencer. O que foi falado aqui hoje? O que foi falado aqui hoje? Né? Pode sim, pode sim. Ele falou com muita convicção. Não tem situação que o inferno possa levantar contra você que você não saia vencedor. Porque o Deus que você segue não é o Buda. Não é qualquer outro Deus. Então, o Deus que você segue é o grande Deus. Aquele que fez o céu, a terra. Aquele que, quando o homem pecou, tinha uma alternativa positiva. Que se fez carne, ele se envolveu. Ele não é um Deus que não estava nem aí para você, para a sua família, para os seus problemas. Quando Adão pecou, ele já fez a promessa e em um momento ele executou. Ele se fez carne, ele mesmo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Um Deus que se envolveu com as nossas vidas. Então a gente não pode ter uma vida mais ou menos, irmãos. Uma vida mais ou menos, não, como mais ou menos, é mais ou menos. Não, as situações vêm. Pode ser que a gente passe situações que precise chorar. Pode ser que a gente passe situações, ela passou uma situação que ela ficou cansada. Ficou cansada. E Deus podia falar assim, não, minha filha, vai lá, toma um banho e descansa, deita lá e relaxa. Vai lá e clama. Vai lá e clama. Né? Então,
essas meninas, chegou a situação ruim para elas. Elas solteiras e o pai morreu. E naquela época, as filhas não tinham direito às heranças, ela não tinha direito de aprender a ler e escrever, a mulher não tinha esse direito. O que ia acontecer com essas meninas? Ou elas iam prostituir para viver, ou elas iam ter que ficar de tribo em tribo pedindo esmola para viver, ou elas seriam escravas da família. As coisas para elas, dali para frente, estava uma sentença que aconteceu com um monte de mulheres antes delas, lá no mesmo povo, na mesma sociedade que elas viviam. Porque era assim a lei. E aí essas meninas, eu imagino no velório do pai pensando, uau, e agora? O que a gente faz? Mas eu acho que elas foram bem criadas, sabe? O pai, fora colocar esses nomes, o pai deve ter ensinado elas a ter também essa confiança, essa alegria, essa perseverança. Não é à toa que uma pessoa põe um nome desse no filho. A gente não põe nomes feios nos filhos. Verdade. Uma vez eu vi uns nomes assim, muito louco aqui no Brasil, uma reportagem no Fantástico. Teve um pai que teve 2 meninas gêmeas e ele colocou o nome delas de cópia e fotocópia. Oh, meu Deus, hein? Teve uma mãe que colocou o nome de Osama Bin Laden. É bonito, né? Mas ela talvez não sabia a história. Osama, é bonito, não é feio, né? Talvez pensando no... Teve o presidente da República, não era? Que chamava... Não teve um presidente dos Estados Unidos? É Obama. Né? Não é tão feio. Aí eu acho que pela ignorância colocou esse nome, né? Na minha rua, lá, quando a gente era pequeno, tinha uma mulher que tinha uma filha que chamava Jezabel. Eu falei, ela nunca leu a Bíblia, né? Porque se ela lesse, né, ninguém com sã consciência vai colocar esse nome. E esse homem, ele decidiu colocar esses nomes nas filhas. Mas eu creio que ele também decidiu ensinar essas meninas. Porque essas meninas tiveram uma postura diferente. E eu quero falar dessa postura. Eu acho que essa postura é a característica. Esse nome dessas meninas a gente usa nas aulas de missões para incentivar os missionários a ter essas características, né? Então, a primeira menina chamava Maala, aquela que confia, confiança, né? Eu creio que é uma característica de todo cristão ter confiança no Deus que ele serve, no Deus que ele segue. Mesmo que as adversidades venham, a gente tem que ter confiança naquilo que Deus falou. Nós não somos o que o mundo fala, nós não somos o que a sociedade aí tem pregado que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Porque hoje em dia diz que a mulher não está com nada, se essa mulher, ela é escrava, se ela é dona da sua casa, se ela fica dependendo de um homem. O homem, falam mal do homem. Hoje a sociedade está fazendo tudo para ser pais dos nossos filhos, né? Levando os filhos em tempo integral na escola, levando com a idade mais cedo para a escola, né? Eu, quando comecei a dar aula lá no Paraguai, a idade mínima era 5 anos no pré-escolar. 5 anos. Depois de uns anos na escola, passou a ser 4 anos. E hoje é 3 anos. Daqui a pouco o teu filho nasce e já tem a maternidade aí, o período de maternidade, e vai ter que entregar numa escola? Que isso? Já tem? Não é obrigado, mas já tem. Não?
Deus que livre. Deus que livre. Irmãos, olha que coisa séria. O mundo ele está decretando coisas e está entrando dentro das nossas famílias. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A criança deve ser disciplinada, ela deve ter frustrações, ela deve escutar não na hora que tem que escutar, ela tem que ter horários, né? Mas o mundo está falando outra coisa. Mas nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós cremos na Bíblia. E o nosso meio de criar filhos é bíblico. A maneira de criar filhos é bíblico. A maneira dos casais bíblico, aqui está. Marido, cuidado, do jeito que trata a esposa, estorva a sua oração. Mulher, sede submissa ao marido. O mundo está falando que você é uma tonta, se você é submissa ao teu marido. Mas nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, nós temos que ter confiança no nosso Deus. Ele não ia nos dar uma coisa que seria para nos prejudicar. A intenção do nosso Deus, fora nos livrar do pecado, foi nos dar um certo conforto. Um conforto. Pode ver que entre em áreas aqui, os ensinamentos, provérbios, os ensinamentos de Paulo, entre áreas para a gente viver uma vida boa, confortável. Fazendo a vontade de Deus, obedecendo Ele, tendo as bênçãos dEle, usufruindo daquilo que Ele nos oferece. Então, nós não somos tontos de seguir a Bíblia. E hoje já tem perseguição se você fala certos versículos que está na Bíblia. Talvez você não vá poder falar para fora, mas você pode viver isso. Viva o que está aqui e ponto. Confia no teu Deus, se Ele te deu, se Ele quer que você aprenda, se Ele te levou à salvação, se um dia você vai viver com Ele eternamente, viva o que está na Bíblia. Leia a tua Bíblia, leia em casa, mesmo tendo a imagem aqui, traga a sua Bíblia de papel. Traga a sua Bíblia de papel. Tenha a sua Bíblia de papel em casa. Leia essa Bíblia, nem que seja um versículo por dia, mas leia a tua Bíblia. E peça orientação. Deus me orienta hoje, porque a minha decisão é te seguir, é te servir. Eu confio plenamente na tua vontade. Até o mal que me vem para bem. Até o mal que me vem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. Então, até o mal, ele vem para bem, tem um propósito. Eu estou aqui no Brasil. Eu vim para fazer um procedimento do coração, contei para vocês da outra vez. E não aconteceu esse procedimento. Mas como eu estava com outro problema, e eles começaram a investigar e tal, e eu estou fazendo o tratamento desse outro problema. É um problema de pulmão que estava prejudicando o coração, né? E lá em casa eu tenho uma filha, que ela veio aos 12 anos de idade, e agora ela já tem esse ano, em agosto, ela vai fazer 27 anos. E essa minha filha, Deus falou que ela vai ficar no meu lugar, que eu tenho que preparar ela para assumir toda a liderança da missão, e preparar um irmão da minha igreja para ser pastor lá na igreja, que é um irmão que já faz um tempo que está sendo preparado. E aí, Deus me tirou por 15 dias. 15 dias. Eu já estou há 3 meses aqui no Brasil. E aí eu ligo para lá, eu tento não interferir tanto, assim, e como estão as coisas? Está assim, está assado, vocês estão fazendo? Claro. E como está tal coisa? Está assim, está. E qual as dificuldades? A dificuldade é que a gente ainda tem um problema, talvez, de administração lá, né? De administrar dinheiro, o tempo, essas coisas todas. Mas eu vi que Deus me tirou da parada. Deixa ela passear lá um pouco, né? Deixa ela, né? E está lá com eles. Porque eu falei, Deus, por qual motivo que eu estou aqui, né? Mas eu vendo as coisas acontecerem lá, me produz alegria. Me produz alegria. Então, essas meninas, gente, elas
elas passaram essa situação terrível. Mas elas começaram a pôr em prática aquilo que o nome delas era. Então eu quero dizer, irmãos, que o seu nome seja confiança. A partir de hoje, seja confiança. Ah, mas Deus pode curar a minha saúde. Ah, Deus pode abrir a porta de emprego. Ah, Deus pode curar fulano. Ah, Ele pode levar também, irmãos. E se Ele levar, está tudo bem. Eu continuo confiando. Confiando. Porque Deus, Ele tirou Lázaro de dentro da tumba. Mas um dia o Lázaro teve que morrer e ficar lá dentro mesmo. E ele ficou o resto da vida para sempre. Um dia ele teve que morrer, e acontece, e está tudo bem. É normal. Então a gente tem que só confiar no que Deus está fazendo. Talvez Ele não faça do nosso jeito. Talvez o nosso jeito não é o jeito que Ele fez não era o que a gente esperava, não era o que a gente queria. Mas Ele fez porque Ele sabia que era daquele jeito que aquela pessoa viria. Paulo, ele precisou ficar cego, desnorteado lá na beira do caminho, escutou a voz de Jesus falar e ficou, uau, mas quem é o Senhor que está falando? Sou eu, Paulo, eu sou Jesus, você está me perseguindo, é eu que você está perseguindo, não é esse povo não. Agora eu te dou orientação, vai lá, entra na rua direita, fica esperando lá, que vou mandar um sujeito lá para te orar e te curar. E Paulo se sujeitou à vontade de Deus. Quantos de nós Ele trouxe de uma maneira que a gente não esperava, mas nós estamos aqui firmes porque nós sujeitamos à vontade de Deus. Então, já que nós estamos aqui, se sujeita em todas as áreas da tua vida à vontade de Deus. Só confia nele. A segunda menina chamava Noa. E significava perseverança. Perseverança. Não adianta confiar e não ficar. Não adianta falar que pela manhã que eu vou fazer, vou acontecer, vou não sei o quê, e à tarde mudar. Aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Confia e persevera. A tribulação, uma das coisas que ela traz é perseverança. Perseverança. Ah, mas eu não pensei, eu pedi tanto emprego, agora eu não pensei que ia passar essa perseguição. E essa ligeira e momentânea tribulação. Eu não sei muita coisa para explicar para vocês. Mas a única coisa que eu sei, vivendo na pele, muitas vezes perseguição, tribulação, ameaça de morte, porque no meu trabalho tem muita ameaça de morte, né? Por causa das denúncias que são feitas em relação às crianças. Em tudo isso, irmãos, não adianta falar assim, ai, agora eu estou sendo ameaçada, então eu vou deixar aqui, vou para outro lugar. Não, fica lá. Fica lá. Você sabe que um dia eu não sei nem se eu já contei isso para vocês, eu estava com as crianças tudo escadinha assim, e era uma época que eu estava com 30 e poucas crianças dentro de casa. E nós fomos convidados para o aniversário de criança no povoado. E aí eu saí com as crianças, aquela turmona, indo, alguns já eram adolescentes. Aí quando eu cheguei num determinado lugar, um homem parado assim, ele foi esperando assim, aí ele fez assim, Fátima, aí eu virei para trás assim, falei, eu? Ele falou, você está indo, quando você voltar, eu vou te matar. Falei, ops, eu sou família de fulano de tal e eu vou te matar. Falei, ops, pode ir, porque eu fiquei parada assim, né? Pode ir. Eu fui. Chegou lá, meus filhos esqueceram da ameaça. Pegou fogo na festa. Ficou todo mundo, e tal, e correndo daqui para lá. E eu já não tinha nem cabeça mais. E eu, Deus, dá um livramento, Deus dá um escape, Deus dá um novo lugar, um novo caminho para me passar. E eu, a mente só nisso, e meus filhos, pegando fogo, daqui para lá. E aí, quando terminou a festa, porque a festa terminou, eu fui a última a sair, né? Porque eu fiquei lá até o último, né?
Ganhando tempo. Falei, não tem jeito, não tinha outro caminho, não tinha outro jeito. Eu tinha que passar naquele lugar, as crianças tinham que voltar para casa. Aí volto com as crianças. E a gente indo no caminho, as crianças tudo brincando, correndo na frente, não sei o quê. E as crianças esqueceram. E eu, assim, andando, né? E Deus, por favor, eu preciso do Senhor. Mas quando a gente foi se aproximando, eu vi um pessoal todo reunido, assim, no lugar. Aí eu falei para as crianças, fica aqui que eu vou lá. E aí, quando eu fui, o homem estava morto, caído. Teve um infarto fulminante, caiu lá no chão. Como você não vai confiar nesse Deus? Como você não vai perseverar? Que hora agora que eu tenho? Que perna agora que eu tenho para correr do que é sério? Não dá. Tem situações e missões que eu passei que eu pensei já até chamar meus irmãos. Chamar um irmão mais velho aí, né? Mas o meu irmão mais velho é Jesus. É Jesus. Não dá para chamar outro irmão mais velho, entendeu? Eu tenho um que tem sangue nos olhos e eu tenho um que não tem uma perna. Não adianta chamar os irmãos. É Jesus. Não tem outro irmão mais velho aí. Entendeu, irmãos? Então, na hora da situação, não corra, fica. A palavra de Deus fala, resistir o diabo. Sabe o que é resistir uma situação? É você parar, se pôr de um jeito que não tem jeito, o outro tem que ir embora. Então, fica e não vá para lugar nenhum. Resista. E Deus vai mandar a solução do teu problema. Vai firme naquilo que Deus te falou. Confia naquilo que Deus te falou. Se Ele falou que Ele vai solucionar, Ele vai. Se Ele falou que vai te levar lá no tal lugar, Ele vai. Se Ele falou que Ele vai mudar a história de alguém, Ele vai. Porque Deus não é homem para mentir. E o quanto Ele oferece vitória para as pessoas que o seguem, que o teme, que o obedece. Mais uma vez digo, leiam a Bíblia, porque Ele é o nosso manual. Não é o que o presidente está falando. Ai, mas o presidente pode ser de direita, de esquerda, do céu, do inferno, não importa de onde ele é. Não importa de onde ele é. Nós temos outro reino. O nosso reino é superior. O nosso rei é único. A nossa bandeira é outra. O nosso hino é outro. A gente obedece as coisas aqui, mas a gente vive para o reino. A gente vive para lá. É essa a nossa meta. O nome da outra irmã era Ogla, coragem. Irmãos, quando eu fui para missões, eu já falei, acho que isso aqui, eu falo em todo lugar. Eu tinha medo de barata. Você lembra, Frank, que eu tinha medo de barata? Eu fazia um escândalo, irmãos. Eu subia na cadeira, e eu gritava, e tudo. Hoje eu acho que eu sou falsa, que eu era falsa naquela época. Eu acho que eu era falsa porque hoje, se eu dormir num lugar que tenha muita barata, eu deito e durmo. As bichinhas podem estar... porque em missões às vezes acontece, né? Eu fui num lugar, dormi numa casinha, e a parede assim da casinha, quando não tinha luz, né? E quando anoiteceu, você escutava... A parede forrou de barata, né? Mas nas tribos onde eu fui trabalhar, quando eu cheguei, o problema não era barata, era cobra e aranha. Essa aranha do tamanho de, assim, o corpo dela do tamanho de uma mão, uma caranguejeira adulta é assim, ó. E aí, eu nunca vi barata nesse lugar. Porque eu estava tão concentrada se tinha cobra, se tinha... né? Eu tinha medo de sapo. Eu acabei, por pegar um sapo na mão, eu acabei ganhando uma tribo inteira para Jesus. Então, irmãos, coragem, eu acho que Deus é que tem. Deus é que tem coragem de nos escolher. Deus é que tem coragem de entregar um ministério nas nossas mãos. Deus é que tem coragem de nos pôr como pastor e almas para a gente cuidar. Ele é que é corajoso.
Mas na hora do vamos ver, ele te reveste da coragem que você precisa. Porque eu nunca tinha tido um tete-a-tete com uma cobra. Até o meu primeiro dia. Até o meu primeiro dia, né? Então eu tive que aprender a enfrentar ela, a matar uma cobra. Hoje eu mato uma cobra na boa. E desculpa aí os sujeitos aí que gostam de cobrinha, mas eu moro em lugar que não tem soro. Não tem soro. Se uma pessoa lá for mordida, morreu. Uma missionária que foi passar um tempo comigo lá foi mordida de uma aranha. De repente começou a inchar. Aí eu peguei ela, fui para a rodovia. O primeiro ônibus que passou no sentido de Salto de Guairá, peguei, atravessamos a fronteira, entrei no posto de saúde e falei, ela foi mordida de uma aranha. Que aranha que é? Eu falei, ela é assim, pretinha, com a bundinha vermelhinha e tal. Deus meu, colocaram a moça em Guaíra, num helicóptero, e levaram para Cascavel, perto de Foz do Iguaçu. Levaram para Cascavel. E aí, pum, soro e não sei o que, e seguraram ela até aquilo diminuir, e aí depois nos liberaram. Eu tinha ido com dinheiro de ida, não tinha ido com dinheiro de volta. Tive que confiar que Deus ia abrir as portas. E ela também. Então, a gente não é que tem, eu não gostaria de ir para um país muçulmano, porque talvez eu negaria. Irmão, não vai negar não. Sabe por que não vai negar? Porque o poder de Deus está em jogo. Ele te reveste de coragem. As pessoas vão ver quem é Deus através da tua vida naquele lugar. É por isso que esse povo aí, eles não negam. Não é porque eles são corajosos, não. É porque Deus teve a coragem de escolher eles e encher deles da graça na hora que necessitava. Então, o outro nome da menina era Coragem. Então, meus irmãos, que o seu nome seja Coragem. A outra, Milca, ela significa autoridade. E nós, como cristãos, quem éramos nós antes de vir para Cristo? Quem éramos nós? Muitas vezes não sabíamos tomar decisão. Algumas vezes não sabíamos nem administrar o que nós tínhamos, nem a nossa família, nem os nossos filhos, o dinheiro, muito menos. E hoje, quem somos nós, irmãos? Quantos de nós viemos para a igreja, nós não tínhamos condições de falar em público, não pegava o microfone. A primeira vez que você contou um testemunho aqui na frente, o pastor põe o microfone e você fazia assim. E hoje você prega, você ora, você reivindica. E Deus escuta. Porque Ele te encheu de autoridade. Autoridade, você tem autoridade na tua casa. Você tem autoridade no trabalho. Aonde você chega, as pessoas sabem quem você é. Elas respeitam porque sabem quem você é. Sabem quem você serve. Que o seu nome seja autoridade. E o nome da Tirsa, alegria. Eu comecei falando que essas meninas perderam o pai. É difícil ter alegria na hora do luto. Mas o luto passa. E a nossa vida segue, irmãos. Segue. Às vezes, dentro lá de um velório. Foi ruim. A pessoa que você amava morreu. Mas às vezes, dentro de um velório, alguém fala alguma coisa, você ri. A vida segue, continua. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele nos dá essa unção de alegria. Ele nos põe essa coroa. Nós somos alegres, irmãos. Sabe quando aquilo que você passou, que você não queria passar, que te traumou a vida inteira? Passou aquilo lá, aquela situação, passou. Como meus filhos, eu vejo meus filhos, né? Quanta coisa ruim passaram.
Mas hoje tem aqueles que são casados, eu tenho meus netos, a gente faz um churrasco em casa e se diverte. Se diverte. Minhas netinhas correndo por toda a casa, agora dia 3 eu vou ser vó de um varãozinho, de um menininho, vai ser meu primeiro neto homem, né? Que alegria! E eles têm história para escrever livro. Livro de autoajuda. Eles têm condições de sair dando palestra sobre o tema. Mas Deus mudou a história. Eu sempre falei, filhos, aquilo que era ruim pode servir de um trampolim para outra pessoa. Um trampolim. No Senhor, a nossa vida muda de radicalmente. Radicalmente muda as nossas vidas. Sabe, irmãos, chorar porque o fulano foi embora da tua vida, não, dê glória. Foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou da tua vida. Deixa aí. Eu sempre lembro da minha irmã, Carla. Ela falou que Deus tirou uma pessoa da vida dela, mas de um jeito assim que ela não entendeu. Aí um dia ela chamou essa pessoa para um café. Aí ela foi no culto à noite e tal, e ela tinha marcado naquele dia um café para dias depois, mas foi naquele dia que ela marcou o café. E aí ela, no culto, a pessoa que estava pregando falou assim: por que você chama para um café aquela pessoa que eu tirei da tua vida? A pessoa que estava pregando não sabia nada. Só faltou falar o nome. Samuel, por que você está chorando por Saul? Por que você está chorando por Saul? Para, homem. A fila anda. E Deus tem outros propósitos. E não é todo mundo que vai ficar na tua vida. Eu aprendi isso na minha vida ministerial. Você começa bem com pessoas, né? Você vai andando com pessoas e ela ali do teu lado e tal. De repente ela sai e entra outra. Com outro propósito, com outra visão, com outro tudo. Aí aquela pessoa vai. E ela vai mais anos do que outra. De repente aquela sai e entra outra. E tem aquelas que vai do lado teu para toda a vida. Para toda a vida, não é? Para toda a vida. E está tudo bem, irmãos. E está tudo bem. Não fica chorando as perdas. Restitui. Eu quero de volta. Porque, meu Deus, que livre. Vai que volta também as minhas manias. Não quer. Vai que volta meus pecados. Vai que volta, né? Deus que me livre. Eu não quero, não. Não restitui nada, não. Está tudo bem. Está tudo bom. Só sejam alegres. Alegres com a vida. Alegres com o carro que Deus te deu. Alegres com os filhos que você tem. Alegre. Vem na igreja, vem alegre, né? Olha que família maravilhosa, né? A gente não esperava ter essa família. Lembra que a gente era pequenininha, nós duas. Lembra disso? Eu amava teu irmão. Amava, eu pensava que ele ia ser meu marido. Deus deu uma reviravolta na minha vida e na dela. Olha nós aqui outra vez. Deus é fiel. E que seu nome seja alegria. Então, irmãos, não esqueça, leva isso para casa hoje. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você fala: meu nome é confiança, querida. Quando os problemas passarem, quando o diabo te afrontar, meu nome é confiança. Quando você tiver que enfrentar situações, fala: meu nome é perseverança. Sabe por que eu não desisto? Eu não volto para trás? Porque eu sou perseverança. Sabe por que hoje eu não fico morrendo de medo, correndo do diabo, da aranha, do sapo, do mosquito, do bandido? Sabe por quê? Porque meu nome é coragem. Meu nome é coragem. Meu nome é autoridade. Eu posso sim ir lá falar com fulano. Porque quando eu chegar lá, quem põe palavra na minha boca é Deus. É Deus. Não temo o que você vai falar diante dos homens.
porque eu colocarei palavra na sua boca. Então vai lá falar com o prefeito, sim. Vai lá falar com a diretora da escola. Vai sim. Você pode sim. Você tem, o seu nome é autoridade. E sabe por que você chega na festa e você não é a pior pessoa da festa? Porque você é alegria. Porque você é alegria. Você chega lá na festa da família, ninguém conhece Jesus. Mas quando você entra lá naquela porta para dentro e fala, chegou a alegria da festa. Nossa, chegou a alegria desse lugar, um lugar penoso, tenebroso, mas você chega, a luz chega, a paz chega, e a alegria chegou. Que Deus te use grandemente. Sabe, irmãos, Deus, Ele é excepcional. Deus, Ele é tremendo de ter escolhido nós para um grande propósito. E para terminar, que eu acho que já passou tudo, já passou, perdão, pastor, perdão, de verdade. Acho que você até tossiu, que eu pedi para ele tossir para me parar. Para terminar, irmão, esqueceu de tossir? Para terminar, essas meninas, elas foram falar com Moisés. Não procure a pessoa errada. Quando tiver que falar certas coisas, vá em Deus. Vá no homem e na mulher de Deus. Não conte seus problemas para qualquer pessoa. Não conte nem as suas vitórias para qualquer pessoa. Vá em Deus. E essas meninas foram a Moisés. Quando elas chegaram em Moisés lá, Moisés, era mesmo, irmãos, que eu ir lá falar com o Lula. Ó, seu Lula, eu tenho lá umas criancinhas, preciso de uns colchão lá para minha casa, preciso de não sei o quê. Era mesmo que eu ir falar com o Lula. Elas foram falar com Moisés. A diferença do Lula para Moisés é gritante, né? Mas, porque Moisés era um homem de Deus. Homem de Deus. E sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele pôs a causa daquelas meninas diante de Deus. E sabe o que Deus falou? Moisés, porque elas estão corretas. Está justo o que elas pediram. Muda a lei do país por causa delas. Mudou a lei por causa delas. A partir de hoje, Moisés, os homens que tiver filhas mulheres vão receber a herança. Vão receber a herança. E toda uma lei foi mudada numa sociedade. O povo que estava lá com o Paraguai, com Moisés, era do tamanho do povo do Paraguai. Paraguai é pouquinha gente. Agora vai ficar montão, porque está indo um monte de brasileiro, né? Agora está montão. Mas mudou a lei. E agora todo mundo se inteirou. Uma lei mudou por causa de 5 meninas. Elas não fizeram panelaço. Elas não se jogaram no chão e choraram, espernearam. Elas não caíram na miséria falando, é assim mesmo, é assim mesmo. Então vamos agora seguir a nossa sina. Elas creram em Deus. Foram lá falar com Moisés. E Deus mudou a história. Fale as suas queixas para quem tem que ser aquele que vai resolver o teu problema, aquele que vai escutar, aquele que vai mudar leis por causa de você. Vamos ficar de pé, irmãos. Me desculpa de verdade de ter passado. Eu tentei correr o máximo possível. Eu ia falar dessas meninas até... Vamos orar. O seu nome? Alguém lembra aí qual é o seu nome? Opa! Confiança. Opa! Alegria, perseverança e é isso. Esse é o seu nome. Você é o que a Bíblia diz que você é. Senhor, tua palavra é maravilhosa. E o Senhor é maravilhoso.
Senhor glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia a nossa história foi mudada. Nós tivemos o melhor pai. O nosso nome, Senhor glorioso, foram nomes, ó Pai, que o Senhor colocou de maneira que nós pudéssemos ser vitoriosos. Senhor glorioso, pessoas diante do Senhor, pessoas firmes, não vacilantes, ó Pai. Não pessoas que olham para trás. Não pessoas, Senhor, emburradas. Pessoas que levam, Senhor, seus traumas para toda a vida. Senhor glorioso, cheio de sequelas. Nós somos nós, ó Pai. Porque o Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou as leis a favor nosso. E Senhor glorioso, eu te agradeço por esse momento. Porque nós estamos aqui pela vida de cada irmão. Leva, Senhor glorioso, eles com esse nome novo. Eu tive que receber esse nome novo, Senhor glorioso, para poder, Senhor glorioso, viver a vida que o Senhor queria que eu vivesse. Senhor glorioso, fica muito mais leve com a tua presença, com as suas orientações e com tudo que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.